Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ver a transitividade dos verbos, tá? Quando o verbo é transitivo direto, quando ele é transitivo indireto, quando ele é intransitivo, ok? Então, para isso, vamos compartilhar. Aí. Vamos lá, então. A transitividade verbal. Do que nós estamos falando quando a gente fala em transitividade verbal? Eu tenho como elemento principal o meu verbo, tá? O verbo, a palavra em questão. Então, quando vocês tiveram aula de verbos lá atrás, eu falei a vocês que nós tínhamos dois tipos de verbo. Um verbo ligado a estado, que seria o verbo de ligação, e o verbo ligado à ação, que receberia o nome de nocional. Não é tão comum você ouvir falar em nocional, mas é o nome que recebe o verbo que indicação, tá? Então, verbo de ligação e verbo de ação, são dois tipos de verbo, ok. Neste momento, só o que eu preciso saber é que os verbos de ligação não vão entrar nessa minha história de hoje, tá? Eu fiz até uma separaçãozinha, nós vamos trabalhar só, puxa vida, aqui, só com a parte vermelha, os verbos nocionais, transitivos, intransitivos, transitivo direto, indireto e direto e indireto, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou falando? O que é a transitividade verbal? Ela indica a relação que há entre os verbos transitivos e os seus complementos. Um verbo transitivo sozinho não tem complemento. Que não tem complemento, é necessário que ele transite. O que é transitar, gente? Transitar é andar, é continuar, tá? Então, o verbo transitivo, olha a palavrinha transitivo, um verbo transitivo é aquele que ele precisa obrigatoriamente continuar para que eu entenda a história. Sozinho ele não vai funcionar. Quer ver um exemplo aqui? Vendo carros. Olha esse verbo vender aí. Se a minha oração morrer ali no verbo, se for só vendo, o que eu entendi aí? Nada, né? Quem vende precisa vender alguma coisa, então eu preciso do complemento carro. Esse verbo vendo é um verbo transitivo, ou seja, ele exige que eu tenha um complemento para eu entender, senão não tem como entender. Então, olha só, um verbo transitivo sozinho não tem sentido completo, ou seja, é necessário transitar para um elemento que o complete, que forneça informação. Nesse caso do vendo carros, quem forneceu a informação foi a palavrinha carros. O que ele vendeu? Vendeu carros. Então, ele é um complemento do verbo. Outro exemplo, entregaram as chaves. Se fosse só entregaram, se morresse ali, é sempre importante assim, imaginar que a minha oração morre depois do verbo. Aí eu consigo definir o que ele é. Entregaram, é suficiente isso? Você consegue entender a informação? Claro que não, quem entrega precisa entregar alguma coisa. Olha o complemento, eles entregaram o quê? As chaves. Então, complemento as chaves, verbo transitivo, ok? Quando eu estou falando do verbo transitivo, lá em cima no meu esqueminha, olha só, transitivo,
Eu tenho 3 possibilidades, tá? Aqui, direto, indireto e direto e indireto. Então, vamos ver aqui primeiro o caso do objeto direto, que é o verbo transitivo. Verbo transitivo direto, a gente vê muito por aí VTD, né? Que é verbo transitivo direto, é uma maneirinha fácil de colocar. É o verbo que não tem sentido completo, ele é transitivo, ele precisa de um complemento. E geralmente, esse complemento, ele vem sem uma preposição. Ele não vem, o complemento não vem iniciado por uma preposição, tá? Ele responde a uma determinada perguntinha. A perguntinha o que ou quem. E o complemento é chamado de objeto direto. Então, o que eu preciso lembrar? Para que eu tenha o verbo transitivo direto, alguns pontos. O meu complemento não pode ter preposição, sem preposição. E ele deve responder a uma perguntinha, o que ou quem. Como assim? Olha o exemplo aqui embaixo. A mesa 3 pediu a carne bem passada. A mesa 3 pediu, olha a perguntinha aí, o que? A carne. Meu complemento é a carne. Então, eu sempre vou perguntar para o verbo. E a minha resposta é o complemento, tá? Terminei a análise. Terminei o quê? A análise é o meu complemento. Não tem preposição de, com, para, em, de, na, nada disso. Então, objeto direto. Agora sim, entendo meus pais. Eu entendo quem? Meus pais. Complemento. Sem preposição, objeto direto. Então, verbos transitivos direto, sem preposição. E ele responde a perguntinha o que ou quem. Ok? Verbos transitivos indiretos. Verbos que não têm sentido completo, assim como o anterior, e precisa de um complemento. Esse complemento, ele precisa ter uma preposição, ao contrário do objeto direto, tá? E qual a perguntinha que eu vou fazer para esse verbo? Com quem? De quê? De quem? Em que? Para quê? Pelo que ou por quem, tá? Essa perguntinha que eu faço para o verbo, ela vai ter sempre uma preposição. E a resposta também vai ter uma preposição. Aí eu estou falando um objeto indireto, tá? Não acredito no que ele diz. Ó a perguntinha que eu faço aqui para o verbo. Não acredito em que? Ó o em aí, tá? Tá fazendo o papelzinho da preposição. Esperei-lhe pacientemente. Esperei por quem? Quem é esse lhe? Ele, né? Ou ela. Esperei ele pacientemente. É preposição. Por quem? Podemos ir com você? Podemos ir com quem? Ó a respostinha. Com você. Tem a preposição com. Então, sempre que tiver envolvido preposição, eu estou fazendo um objeto indireto. Quando eu não tiver envolvido preposição, objeto direto. Eu posso ter também o caso dos dois juntos, tá? Que seria o verbo transitivo direto e o indireto. Seria um casamento dos dois. Então, na minha história, eu tenho os dois complementos, tá? Então, também chamado de bitransitivo, ou seja, duas transitividades. É o verbo que não tem sentido completo e que ele acrescenta um objeto direto e indireto. Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, ok? Então, vamos ver os exemplos aí. Enviei os postais aos clientes. Aqui eu tenho dois complementos, eu tenho duas informações adicionais. Eu enviei o quê?
Uma pergunta que eu faço, o quê? Já estou falando lá no objeto direto. Os postais. Eu enviei a quem? Aos clientes. Aí eu tenho preposição, objeto indireto. Agradeceu o quê? A oportunidade. O que? Objeto direto. E ele agradeceu a quem? Ao chefe, indireto. Eu expus o quê? Minhas dificuldades, direto. Expus a quem? Ao professor. Objeto indireto. Então, nesse caso, sempre duas possibilidades, dois complementos. Não é necessário que seja sempre nessa ordem, objeto direto antes, objeto indireto depois. A gente encontra, por exemplo, agradeceu ao chefe a oportunidade. Eu posso pôr o indireto antes, isso não vai mudar nada, tá? Vai continuar sendo transitivo direto e indireto, ok? Transitividade e intransitividade. Se eu disse a vocês que a transitividade é aquela que continua, transitar é continuar, caminhar. A intransitividade, eu tenho esse prefixo in. O in é uma ideia negativa, certo? Então ele não transita, ele acaba ali. Muito fácil. Eu tenho uma historinha, como ali embaixo, ó. João nasceu ontem. Qual é o meu verbo? Nasceu, certo? Então vai morrer aqui, ó. João nasceu. Eu entendi a história? João nasceu, entendi. Tá? Esse ontem que acrescentou aqui foi só uma circunstância a mais que eu coloquei. Mas se fosse só o João nasceu, eu já teria entendido perfeitamente. Esse verbo, o nasceu, ele é intransitivo, ele não obriga um complemento, tá? Já dá para entender. Quando eu tenho algo a mais depois de um verbo intransitivo, eu estou falando de um adjunto adverbial. Nesse caso aqui, adjunto adverbial de tempo, né? Ideia temporal, ontem. Quando nasceu? Ontem. Então, vamos ver aqui, ó. Enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com complementos, a intransitividade verbal indica que os verbos têm o sentido completo. É o que eu falei para vocês. Encerrou ali, eu já entendi. Assim, sozinhos os verbos intransitivos conseguem transmitir a informação sobre o sujeito. Isso não quer dizer que uma oração cujo verbo seja intransitivo tenha obrigatoriamente que acabar nesse verbo. Mas se acabasse no verbo, a oração seria compreensível. Então, o que eu disse a vocês? Parou-lhe no verbo. Consegui entender direitinho a informação? Sim, verbo intransitivo. Ah, mas tem uma informação a mais, adjunto adverbial. Embaixo, ó, a planta morreu de sede. Se eu dissesse a planta morreu, eu já estaria dando uma informação correta para você, certo? Então, verbo intransitivo, não era necessário continuar. Mas ela morreu de quê? De que modo? Como? De sede, adjunto adverbial. Adormeci cedo. Se eu disser que eu adormeci, você já sabe, eu dormi, acabou. Acrescentei ali o cedo, adjunto adverbial. Então, eu tenho aqui 4 situações. O verbo intransitivo, o verbo transitivo direto e indireto. Acabando a bateria, que ótimo. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, tá? E aqui você tem o esqueminha todo. Eu vou passar para vocês agora os exercícios a respeito, ok? Obrigada, até a próxima aula, pessoal.